Eu estou aqui a pedidos para falar finalmente sobre Dom Pedro II. Eu escolhi 7 curiosidades a respeito do imperador Dom Pedro II para estar falando com vocês sobre isso hoje, tá? Isso daqui foram algumas perguntas que andaram me fazendo pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Eu selecionei 7. A primeira delas, claro, obviamente, é aquele nome gigantesco do Pedro II, né? Que é Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Era um pouquinho menor que o do Dom Pedro II, o Dom Pedro I. O que significa tudo isso? Cada nome significa uma coisa. O Pedro, obviamente, é uma homenagem ao pai, Dom Pedro I. O Alcântara, ele é uma homenagem a São Pedro de Alcântara. Era o santo de devoção principal da família de Bragança. O João vem em homenagem ao avô, o Dom João VI. O Carlos, em homenagem à avó, né? A avó Carlota, a mãe do Dom Pedro I. O Leopoldo é uma homenagem à Leopoldina, a mãe do Dom Pedro II. Esse Salvador, existe alguns problemas nessas interpretações. Alguns falam que seria em homenagem a São Salvador de Horta, um santo espanhol. O problema é que esse santo espanhol ele só foi canonizado em 1937. Então eu não sei muito bem se seria a esse santo, né, ou a Jesus Cristo, né, o Salvador, né, dentro da religião católica. Ainda poderia ser uma outra questão, mas aí eu não sei se o Dom Pedro e a Leopoldina colocariam uma questão tão mundana assim. Tem que lembrar que o Dom Pedro II ele foi o herdeiro depois de muitas meninas nascerem, né? O herdeiro masculino primeiro do Dom Pedro I e da Leopoldina, como eu já contei em outro vídeo, morreu muito cedo, né? Bebê. E então, será que esse Salvador não seria o Salvador da dinastia? Não sei. Pode ser uma das várias interpretações. Bibiano é em homenagem a Santa Viviana ou Santa Bibiana, que o dia é comemorado dia 2 de dezembro, que foi o dia que o Dom Pedro II nasceu. Né? Então, o Bibiana é o santo do dia, a santa do dia. Francisco Xavier e Francisco de Paula são os dois santos. Leocádia é em homenagem a Santa Leocádia. Ela data dela 7 dias após o nascimento do Dom Pedro II. Dom Pedro II nasceu dia 2 de dezembro, Santa Leocádia dia 9. Muita criança morria antes de completar uma semana, né? Então pode ter sido uma ideia de pedir a intervenção dessa santa, né? 7 dias depois seria o dia dela, então a intervenção dessa santa para deixar a criança vingar, né? Pode ser uma das interpretações. Miguel, Gabriel, Rafael são os arcanjos, né? O Dom Pedro I também tem eles no nome, e Gonzaga, São Luís Gonzaga. Então não é por acaso que a família real tinha todos esses nomes, né? Então era um misto de homenagem à família e aos próprios santos e anjos para protegerem aquela criança. Segunda pergunta, realmente é verdade que ele ficou decepcionado com a Imperatriz Teresa Cristina? Sim, é verdade, isso não é mentira. Ele foi enganado sim, mandaram para ele um retrato que não condizia com a princesa, né? Quando ela chega no Brasil, ela tinha chegando o barco, aconteceu que nem aconteceu com a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina chegou, no dia seguinte ela desembarcaria. Mesma coisa com a Teresa Cristina, mesma coisa com a Amélia, né? Então elas chegavam, né? E no dia seguinte havia o desembarque. Então ele apressado, né, ele chega no navio um dia antes, né? Quando chega o navio, ele vai à noite, no final da tarde, começo da noite, vê a princesa, né? E aí olha para ela, diz boa noite, vira as costas, vai embora e vai chorar no colo da dama, né?
a babá dele, né? A tutora dele, a aia dele. E então houve realmente essa decepção inicial. A outra pergunta é a respeito dessa... Se a verdade que o Dom Pedro II, ele puxou muito a mãe. Sim, ele puxou bastante a mãe. Tá? Ele gostava de ler, gostava de estudar, gostava de astronomia, gostava de um monte de coisas igual a mãe. Era uma pessoa muito estudiosa, mas, porém, entretanto, todavia, ele tinha um lado muito forte do Dom Pedro I também ele, no Dom Pedro II. Tá? No temperamento, havia questões que ligava muito o Dom Pedro. A falta de paciência era uma delas. Ele queria tudo para ontem. Isso daí o Dom Pedro I também gostava de tudo para ontem. Por exemplo, tinha uma marcação de algum evento, alguma coisa, então ele vai visitar umas salinas no território fluminense. Ele chega muito antes porque ele está impaciente, ele quer resolver logo o negócio e tal. Ainda a banda nem se posicionou, ele já está lá. Então isso é muito cara do pai, essa ansiedade de acabar logo com as coisas, fazer logo as coisas e tal. Da Rússia ele vai visitar um mosteiro, um convento. Ele chega, ele nem tá nem aí pro horário, ele chega assim, as freiras ainda estão dormindo, tomam um baita num susto, porque porque o imperador do Brasil tá tocando na porta do convento quando todas elas ainda estavam dormindo. Ele chega lá de madrugada e quer conhecer o convento. Então ele tinha meio um lado meio sem noção, que nem o pai dessa coisa de ser ansioso, querer ver as coisas, querer fazer as coisas, querer... Então, menos na parte administrativa e política. Isso daí era um pouco mais equilibrado, mas pessoalmente ele tinha muito essa questão de ansiedade, tanto que, como eu falei antes, ele não vai esperar a noiva, ele vai logo ver a noiva, porque ele quer ver a noiva como é que era, e aí acaba se decepcionando com a Teresa Cristina. A quarta pergunta. Ele era um sábio? Eu tenho minhas dúvidas se ele era um sábio realmente. Não que eu desmereça... Não que eu desmereça de nenhuma maneira toda a instrução. Ele era uma pessoa muito instruída, isso sem dúvida. Ele lia muito, né? Para a Condessa de Barral, ele vai escrever numa carta que ele lia 10 horas por dia. É exagero? Não sei se era exagero. Entretanto, ele vai se fazer sempre fotografar, ou as gravuras que aparecem ele vai, a partir de uma certa época, vai estar sempre com o livro aberto, ou uma estante de livro atrás. Então ele vai mostrar esse interesse pela cultura. E ele vai acabar sendo conhecido efetivamente na Europa como um governante culto, né? O Nietzsche, ele não acredita quando ele conhece o Dom Pedro II e vê a cultura que ele tinha, a instrução que ele tinha. E por quê? Porque estavam acostumados a aparecer na Europa um bando de caudilho latino-americano, né? Chefe de governo, meio que passando de pai para filho, que nem o ditador do Paraguai da época, gastando rios de dinheiro, aquela coisa de novo riche. Então, o Dom Pedro II, ele surpreende um pouco a Europa quando ele chega. Ele não era assim, meu Deus, totalmente educado assim, mas na maneira de refinamento. Mas ele tinha uma boa instrução, né? Isso daí, sem dúvida nenhuma. Ele lia muito, ele tinha uma memória. A memória dele fazia o sucesso dele. Porque vocês imaginam, ele tinha uma memória tão boa, mas tão boa, que ele podia ler qualquer livro, que ele ia recordar do livro. Então você imagina, chegar perto dos intelectuais e começar a falar da leitura, profundamente a respeito da literatura que aqueles intelectuais produziam, ele ganhava o escritor logo de cara. Né? Então, mas ele era muito... Eu não sei se isso diz... Você tem uma ótima memória... e você aprender muitas coisas torna você um sábio, né? Então é a mesma coisa que, por exemplo, ele gostava de tecnologia, isso não tornava ele um inventor, né? Então vamos colocar um pouco um limite, né, nesse endeusamento ao Dom Pedro II. Ele era bom, ele era muito bom. Eu não acredito que nós tivemos um governante na República, até um ou outro e tal, mas muito pouco tinham tanta instrução quanto ele teve, tá? E tanto envolvimento cultural, isso ele teve muito. Vocês veem as cartas que ele escreve pro
pro Pasteur, pro Wagner, o Richard Wagner, o compositor alemão, ele ajudou ele na construção do Teatro de Bayreuth. Tem um monte de ligações que ele vai fazendo na Europa que mostram esse interesse, esse ser intelectual que era o nosso imperador Dom Pedro II. Né? Então, ele realmente era muito preocupado com toda essa questão de ilustração, de ter um contato com os intelectuais e com isso mostrar que o Brasil era governado por alguém que tinha algum conhecimento a mais. Né? E isso vai fazer isso vai influenciar dentro do próprio Brasil. Né? Aí vem a quinta pergunta, se essa questão da educação dele influía dentro do Brasil. Sim, influía. Tá? E por exemplo, uma coisa que eu achei isso fantástico quando estava pesquisando sobre ele, eu ainda estou pesquisando sobre ele, são as relações dele com quem quer bajulá-lo. Né? Então, se oferecem de dar uma estátua para ele, ele fala, não, eu não quero que vocês gastem dinheiro com a estátua, eu prefiro que vocês construam uma escola. Tanto que tem um livro chamado As Escolas do Imperador, que são as escolas que foram criadas com dinheiro revertido. Em vez de fazer uma homenagem, uma estátua em homenagem a ele, acabou sendo construída uma escola. Né? Então são essas tais escolas do imperador. Uma outra coisa muito interessante, no livro que eu escrevi sobre as mulheres do Brasil, que sai o ano que vem, eu encontrei um ponto em contato do Dom Pedro II em relação à educação feminina no Brasil. A primeira médica brasileira a ser formada em medicina, ela não pôde estudar no Brasil. Por quê? Porque no Brasil não havia lei que permitisse que a mulher estudasse. Então essa mulher ela vai ser mandada pelo pai para Nova York, vai estudar em Nova York. O pai vai ficar pobre, ele perde, ele trabalhava com produtos farmacêuticos, ele perde uma parte da fortuna dele, ele não consegue mais manter essa filha estudando em Nova York. Quem que vai pagar os estudos? O Dom Pedro II vai pagar os estudos dessa moça em Nova York. E quando ela volta, ela é recebida pelo imperador e nesse meio tempo, entre ela continuar os estudos e terminar os estudos e voltar para o Brasil, já existe uma reforma na lei de educação aonde as mulheres podem estudar nas academias de direito, na faculdade de medicina e por aí vai. Com isso, essa mulher brasileira que volta de Nova York com o diploma embaixo do braço, ela pode registrar esse diploma no Brasil. Então, graças ao Dom Pedro II, a intervenção dele, obviamente, né, porque isso não aconteceu por acaso, só o fato dele patrocinar essa estudante em Nova York, obviamente faz com que toda a imprensa comece a falar sobre o assunto e ele influencia de uma certa maneira, não diretamente, mas de uma maneira mais delicada, essa questão do ensino feminino no Brasil. A sexta pergunta é a escravidão. Do mesmo modo que ele não pôde baixar uma lei, usar do poder moderador, maldito poder moderador, que todo mundo acha que os imperadores eram ditadores por causa desse maldito poder moderador. Graças, na verdade, à ignorância do pessoal que não estuda a respeito disso a fundo para saber que o moderador era moderador, não era uma coisa ditatorial. Mas enfim, toda a família imperial, tanto o Dom Pedro II quanto a princesa Isabel, eles vão tomar muito cuidado com os posicionamentos públicos deles, né? Porque, em último caso, eles vão ser os fiéis da balança. Apesar do Dom Pedro II e da Isabel, posteriormente, serem a favores da abolição da escravatura, eles não podem impor a vontade deles. Por quê? Quando tem, em 1862, se não me engano, que o Lincoln ele acaba com a escravidão nos Estados Unidos, o que acontece? Os Estados Unidos racham, né? Eles morrem de medo que aconteça a mesma coisa no Brasil. Então vocês veem as anotações do Dom Pedro II a respeito do tema, ele fazendo contas
da vida do escravo, quantos escravos vão sobreviver até tal ano, a descendência desses escravos, como que faz para libertar esses escravos. Então ele acha que a criação dos fundos de emancipação, que eram fundos onde as pessoas doavam dinheiro para pagar as cartas de alforria desses escravos, talvez pudesse ser uma saída. Aí ele mesmo vai ver que não funciona desse jeito, que se bobeasse até 1931 ele consegue imaginar tendo escravo no Brasil, né? Claro que as coisas acabam se desenvolvendo de uma maneira que isso não acontece, mas ele não pode intervir diretamente. Intervir diretamente era dar um golpe muito forte, né? Era uma intervenção muito forte no Brasil. E eles temiam realmente uma guerra civil, né? Apesar de boa parte do Brasil, já em 1888, ser favorável, já ter estados, províncias que já tinham libertado seus escravos, a província do Rio de Janeiro e outras ainda queriam a escravidão. Então era uma questão delicada e que realmente podia fazer o Brasil rachar, né? Como rachou os Estados Unidos. Então por isso que existe uma tentativa de influenciar, uma coisa demorada, porque eles sabem que se eles usarem a força que eles podiam usar, o negócio podia desandar e rachar o Estado brasileiro, que o Dom Pedro II, venhamos e convenhamos, ele já herdou, né? Em 1840 e pouco, você tem todas aquelas revoluções esfrangalhando o Brasil, né? Ele vai devolver o Brasil 49 anos depois, 49 anos de governo, vocês imaginam o que é isso? Que não tinha quase mais fratura exposta, né? Tinha uma fratura social, que continua até hoje, mas não havia uma fratura que pudesse desmembrar o Brasil. 7ª pergunta. Essa daqui podia ser aquele 6 verdades e uma mentira. Quando a Imperatriz Teresa Cristina morre em Portugal, o Dom Pedro teria escrito versos em homenagem à esposa falecida. Corda que estala em harpa mal tingida, assim te vais, ó doce companheira, da fortuna e do exílio, verdadeira metade da minha alma entristecida. Pois bem, essa aqui é a parte da mentira. Ele não escreveu isso, tá? Isso aqui foi escrito provavelmente por um jornalista monarquista chamado Carlos de Laet, que brigava na imprensa brasileira na época do Dom Pedro no exílio para a volta da monarquia. Como que se chegou a isso? Por várias razões, daí um dia eu explico melhor. Mas não existe, com toda a papelada que a família imperial manteve no exílio, não existe esses originais, nem desse, nem dos sonetos do exílio, nem de outros sonetos, dos tais chamados sonetos do exílio. Não existem os originais, sumiram, desapareceram. A própria princesa Isabel e o Conde D, quando pediram para eles os originais, isso recém-morto o Dom Pedro II, eles não acharam. Eles falaram que não existia esses originais, que ele não estava lá, não existia. Eles até achavam que nunca foram feitos, que não tinha sido o sogro do pai da princesa Isabel, o sogro do Conde D, que havia escrito eles, né? E aí a imprensa, outras pessoas comentam que o Dom Pedro II pode ter sido um bom intelectual, um sábio, mas que infelizmente ele não era bom poeta igual o Dom Pedro I também não era. Então que muito dificilmente no final da vida, assim, no exílio, ele ia ter escrito uma poesia um pouco melhor do que ele tinha feito antes, e ele mesmo em carta para Barral fala que não era tudo isso como poeta. Bom, era essa as sete perguntas que me fizeram, que eu escolhi, né? 7 perguntas, de várias que vocês me fazem, para responder sobre Dom Pedro II. Ok? Lembrando, quem ainda não se inscreveu, dá tempo. Então, dia 3 de novembro, data dos 150 anos da morte da Marquesa de Santos, vai ter um almoço comigo, seguido de uma palestra, no restaurante Cama e Café, os dados estão aí embaixo. Vai ser do meio-dia às 3h30 por aí. E saindo de lá, a gente vai em cortejo, vai ter um pessoal lá fazendo um cortejo pra gente sair do restaurante e ir até o solar
da Marquesa de Santos realizar um sarau no dia da morte dela, no solar que ela habitou até a morte, que foi nessa data. E a igreja da Ordem Terceira do Carmo, que é lá perto, e que recebeu o corpo dela, onde esse corpo foi velado, ficou, né, os irmãos da Ordem Terceira ficaram de tocar os sinos para marcar o horário que a Marquesa de Santos faleceu. Então vai ter todo um cortejo aí com o pessoal da FATEC do Ipiranga e de eventos. Eles fazem eventos e recentemente até eles fizeram um baile em homenagem à Marquesa de Santos. E eles vão estar caracterizados e tal. E fora que o pessoal que vai fazer o sarau lá comigo é muito bacana, é muito legal. Então fica aí o convite se vocês puderem ir. Tá legal? Um abraço, até mais.